Fala galera, eu sou o professor Alessandro, sou criador do curso Pense Mais, certo? É um curso que está aí ativo no Distrito Federal já tem mais de 6 anos. Trabalho com aulas particulares tanto para concursos, vestibulares, para o Enem, para provas de escola, enfim, para o que você precisar, certo? Nas áreas de exatas, física, química, matemática, biologia, estatística, raciocínio lógico. Então, dentro da área das exatas aí, eu estou atuando em todas as áreas, beleza? Tanto para concursos, quanto para vestibulares, para o Enem, enfim, para diversos processos seletivos. E resolvi criar esse canal para poder divulgar o meu trabalho, obviamente, né? Mas também para ajudar as pessoas que nesse momento difícil não conseguem pagar um curso, que é muito comum, né? Muito comum, infelizmente. A gente está passando por um momento muito difícil aí no país. Muitas pessoas não têm condições aí nem de manter a sobrevivência, quanto mais pagar um curso, né? E é algo que poderia mudar a vida das pessoas, então resolvi criar esse curso aí para estar ajudando todo mundo, beleza? Então, especificamente essa playlist aqui de vídeos que eu vou gravar de estatística, matemática e física vão ser para os concursos aí que vão sair agora no começo de 2021, certo? Foi o que me motivou a criar o canal, então nada mais justo do que começar criando um conteúdo para essas três disciplinas de estatística, matemática e física para o concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Civil do Distrito Federal, certo? Então, nos próximos 2, 3 meses aí, falta um pouco mais de 2 meses ou menos, mais ou menos, não sei a data exata, mas falta pouco tempo aí para os concursos da Polícia Federal e da PRF, já está bem em cima, da Polícia Civil ainda não tem uma data específica até o dia de hoje, né? Acho que hoje é dia 22, não sei, deixa eu ver. Isso, dia 22, segunda-feira, sexta-feira na verdade. Então ainda não tem uma data definida para a prova, então, mas enfim, de qualquer forma a gente vai criar aí uma playlist completa com todo o assunto, com todo o conteúdo de estatística, matemática e física para esses concursos, beleza? E que vai ser, espero que seja útil aí para vocês, que vocês possam se preparar de uma maneira completa e eficiente, para que possam mudar de vida e ajudar a família de vocês, enfim. É isso, beleza? Então, com vocês eu conto aí para vocês divulgarem o canal, né? Divulgar para os amigos, familiares, enfim, grupos de WhatsApp, para estar divulgando aí o conteúdo. Deixar o like vai ajudar aí para a manutenção do projeto, beleza? E é isso. Então agora nós vamos ter aí nossa primeira aula de estatística, uma aula bem introdutória, porém bem importante, justamente porque aqui nós vamos falar de conceitos que serão utilizados ao longo do curso de estatística. Então, muitas pessoas provavelmente vão pular essa aula, mas não pulem, porque ela vai ser bem importante para o prosseguimento aí dos estudos, beleza? Então é uma aula bem introdutória, bem leve, só para estar começando aí o assunto. Então, chega de enrolação, a partir de agora a gente vai ter as aulas focadas aí também, resolvendo muitas questões, enfim. Espero que eu possa contribuir com a preparação de vocês. Então segue a gente lá no Instagram, tem um @pense mais cursos, eu vou deixar o meu Instagram pessoal lá também. E aí vocês podem me seguir, pode seguir o curso, enfim, pode não seguir também, não tem problema. Então, vamos lá, vamos começar. A estatística, né? Como a gente vai trabalhar com estatística, nada mais justo do que entender o que a estatística trabalha. Estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos através da obtenção de dados e consequente organização, resumo, apresentação, análise e conclusões baseadas nesses dados. Então, a estatística está dentro da nossa realidade o tempo todo. Mesmo que a gente não veja, o tempo todo está usando a estatística para diversas coisas. Por exemplo, uma indústria que produz, sei lá, refrigerante. Ela precisa ter um controle da qualidade daquele produto que ela está desenvolvendo. Como que ela vai ter o controle de toda uma massa de produção? Porque, porra, ela deve, sei lá, produzir milhares de metros cúbicos de refrigerante por dia. Sei lá, imagino eu. Não sei também, mas enfim. Então, como que ela vai fazer para analisar a qualidade de todo esse material? Não tem como, né? Mas a estatística ela traz ferramentas, traz condições para você estar analisando grandes populações, utilizando amostras menores, beleza?
Então a estatística é uma ferramenta muito poderosa dentro da indústria, dentro do jornal, enfim. Para química também, eu sou formado em química. Então, dentro da química, química analítica, a gente trabalha estritamente com estatística. Então, é uma área bem importante, beleza? Então, não subestime aí estatística, bem importante. Por isso que está sendo cobrado aí nos concursos. Porque ter esse conhecimento é importante para diversas áreas. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas definições aqui, umas definições bem importantes, como, por exemplo, população. População, conjunto universo de todos os elementos, pessoas, objetos, enfim, qualquer coisa com uma característica em comum, que é o nosso objeto de estudo. Então, por exemplo, se nós estamos falando sobre o Distrito Federal, a população do Distrito Federal, todos os indivíduos que vivem no Distrito Federal, é a nossa população de análise, certo? Se eu estiver estudando o Distrito Federal, especificamente as pessoas que moram no Distrito Federal, então todas as pessoas que moram no Distrito Federal vão ser a nossa amostra, ou vão ser a nossa população. Um parâmetro é uma medida numérica que descreve alguma característica da população. Então, quando eu estou analisando a população, que eu pego algum dado, faço a retirada de algum dado dentro dessa população e faço um cálculo estatístico, eu estou calculando um parâmetro, certo? Então, um parâmetro é uma medida numérica que descreve alguma característica da população. Então, vamos em frente. O que seria, então, uma amostra? Uma amostra é qualquer subconjunto não vazio de uma população. Então, por exemplo, estamos analisando a população do Distrito Federal. Essa é a nossa população. Se eu pegar um grupo de pessoas dentro dessa população do Distrito Federal, por exemplo, agora eu não vou analisar mais a população, vou analisar uma amostra restrita. Mulheres de 20 a 25 anos. Então, esse grupo, esse subconjunto de uma população, certo? É o que a gente chama de amostra. Beleza? Então, a amostra é um subconjunto, é uma parte da população. Desculpa, vamos voltar. Então, tá aí. E uma estatística é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Beleza? Então, assim como o parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica da população, quando nós estamos trabalhando com uma amostra, é uma medida numérica, a gente chama de uma estatística. Beleza? Enfim, esses termos parâmetro e estatística, eles não são tão importantes assim como população e amostra. Esses dois termos aqui, eles vão ser bem importantes quando a gente estiver trabalhando mais lá na frente. Por exemplo, a gente consegue calcular o desvio padrão populacional, beleza? O desvio padrão quando a gente trabalha com uma população e o desvio padrão amostral. Então, entender o que é uma população, o que é uma amostra, vai ser importante aí mais na frente, beleza? Vamos em frente. Uma questãozinha aqui, ó. Um conjunto de elementos que tem em comum uma característica em estudo, podendo ser finito ou infinito, denomina-se. Então, um conjunto de elementos que tem em comum a característica é a população. Beleza? A resposta aí, população. Uma amostra é um pedaço, é uma parte dessa população. E uma medida numérica da população a gente chama de parâmetro. Beleza? Então é uma questão que realmente esse tipo de coisa cai em alguns concursos. Muito provavelmente para o concurso aí da Polícia Civil Federal, PRF, isso não vai cair, mas é uma base aí que a gente tem que ter para estar estudando outros assuntos. Beleza? Então vamos em frente. Censo é o levantamento total da população. Procura-se analisar individualmente cada elemento da população. O censo é um tipo de estudo estatístico que abrange todos os elementos da população. Então, quando a gente tem que analisar toda a população, por exemplo, o censo do IBGE, que ele quer levantar informações de todas as pessoas do Brasil, todas, então a gente está falando de um censo. Então, o censo é uma análise individual de todos os elementos da população. Porém, uma estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro, ou seja, quando a gente tem uma população muito grande, por exemplo, o Brasil inteiro, eu quero fazer uma estimativa aí da intenção de voto para presidente. É muito difícil eu conseguir analisar a população inteira, certo, do Brasil. Então, o que a gente faz? A gente faz uma estimativa, uma estimação, que é uma avaliação indireta desse parâmetro, que é um levantamento estatístico dentro da população. A gente pega uma amostra, certo, e faz uma estimação. Então, estimação, a gente utiliza aqui uma amostra da população para fazer essas inferências. E, claro, um censo, como você tem que trabalhar com toda a população, ele é caro, certo? Porque se você tem uma população muito grande,
para ser analisada. Vai levar um tempo, então é caro, é lento e quase sempre desatualizado. Por exemplo, a gente está fazendo um levantamento do censo do IBGE para saber quantas pessoas existem aqui no Brasil. Sei lá, passaram ontem aqui na minha rua, fizeram a análise e aí, sei lá, alguém foi atropelado e morreu. Então, aí já está desatualizado, né? Infelizmente, ele pegou um dado e infelizmente a pessoa foi lá e morreu. Então, o censo geralmente é sempre desatualizado, né? E fora que é caro e muito lento de se fazer um censo, dependendo da população aí que você está trabalhando. Agora, uma estimativa não. Uma estimativa pode ser barato, porque você diminui brutalmente o número de amostras que você precisa pegar, certo? Dentro da população. É rápido, pode ser rápido e também é atualizado, porque dentro de uma estimação você consegue fazer inferências para a população inteira. Então, pegando uma pequena amostra da população, a gente consegue fazer inferências acerca dessa população utilizando essa estimação, beleza? Então, esses dois conceitos aqui bem importantes. Uma questãozinha aí, ó, que caiu na prova de agente penitenciário de 2015. Então, vamos lá. O diretor de um sistema penitenciário, com o propósito de estimar o percentual de detentos que possuem filhos, entregou a um analista um cadastro com o nome de 500 detentos da instituição, para que esse profissional realizasse entrevistas com os indivíduos selecionados. A partir dessa situação hipotética e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item referente a técnicas de amostragem. A diferença entre um censo e uma amostra consiste no fato de esta última exigir a realização de um número maior de entrevistas. Absolutamente errado, né? Uma questão absolutamente errada. Censo e amostra. A última exige um maior número de entrevistas? De forma alguma, né? Quando a gente analisa uma amostra, nosso intuito é fazer um número menor de entrevistas, não um número maior de entrevistas. Onde que eu faria um número maior de entrevistas? Num censo, porque o censo ele vai analisar toda a população, certo? Uma amostra, quando a gente faz uma estimação, a gente diminui brutalmente. Então, por exemplo, sei lá, quantas pessoas deveriam ter nessa penitenciária? Vamos pôr uns 3 mil? Umas 3 mil pessoas. Se eu analisei 500, eu estou pegando uma amostra, certo? E essa amostra exige um número menor de entrevistas. Então, realmente, é um concurso já um pouco da carreira militar, né? Carreira militar não, carreira policial. Então, é bom ficar atento a esses detalhes. Então, vamos em frente. Outra questão aqui. População, em termos estatísticos, serve para descrever um grande conjunto de unidades que têm algo em comum. As razões que levam os pesquisadores a trabalhar com amostras são diversas. São alternativas referentes às amostras, exceto, então, por que eu uso as amostras, né, em vez da população? Porque as populações são muito grandes? Possivelmente. Então, possivelmente não. Com certeza, quando a população é muito grande, a gente prefere trabalhar com amostras. Custo e rapidez dos censos? Os censos são rápidos e custam pouco? De forma alguma, né? Então, encontramos aqui a resposta. Esse aqui está absolutamente errado. Impossibilidade física de examinar toda a população. Isso aqui é uma ótima justificativa para a gente usar as amostras. E comprovado o valor científico das informações coletadas por meio de amostras. Isso também é verdade, certo? A gente tem uma comprovação de que se a gente usar as amostras, a gente consegue ter informações reais acerca de toda a população. Então, com certeza aí a letra B. O custo e a rapidez dos censos, isso com certeza não é um fator que nos leva a trabalhar com amostras, muito pelo contrário, né? Os censos, eles geralmente são lentos e custam caro, beleza? Então, vamos em frente. Os dados devem ser coletados de modo apropriado, através de um processo de seleção aleatória. O objetivo da estatística é o uso de dados amostrais para se fazerem inferências sobre uma população inteira. Assim, se não forem coletados de maneira apropriada, podem se tornar inúteis ou induzir a erro de processo decisório. Então, não é qualquer... Por exemplo, a gente tem uma população, certo? E a gente quer pegar uma amostra dessa população. Não é de qualquer jeito. Vou pegar aqui tantas pessoas ou tais pessoas de tais lugares. Enfim, não é assim que faz. Tem todo um processo, certo? Tem um método para você estar trabalhando. Com certeza a gente vai ver as técnicas de amostragem, né? Um pouco mais na frente. Mas enfim, então existe uma forma de você pegar esses dados, certo? E os dados estatísticos devem ser trabalhados de forma muito metódica, justamente para, né, não induzir a erro, certo? Não induzir um erro no processo decisório. Imagina só se você está no controle aí de uma indústria e você faz uma análise de um material, você toma um erro, você é induzido ao erro e aí toma um processo de
descartar todo aquele material, sendo que ele realmente estava apto para o consumo, por exemplo. Então, ter cuidado, a gente tem que ter essa precisão na hora de levantar os dados, beleza? E aí os dados eles podem ser apresentados como dados brutos, que são aqueles que ainda não foram numericamente organizados, e dados em rol, que é um arranjo de dados numéricos brutos em ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, a gente está pegando aqui a altura em centímetros dos alunos de uma turma. Então a gente foi pegando ali, são 40 alunos, se eu não me engano. Então a gente foi pegando e formamos essa lista de números aqui. Então isso aqui é um dado bruto. A gente pegou os números e botou numa tabela, simplesmente. São os dados em forma de apresentação bruta. Quando a gente pega esses dados e coloca eles em ordem crescente, 150, 151, 152, 153, em ordem crescente, nós temos os dados em rol. E coloquem isso na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com alguma questão de estatística, os dados precisam estar em rol. Nunca trabalhe com dados quando eles estiverem em dados brutos, não tiverem sido organizados em ordem crescente. Geralmente em ordem crescente, dificilmente a gente vai ver aí dados organizados de forma decrescente, só se for uma especificidade que você precise disso. Mas em geral, os dados sempre em ordem crescente, beleza? Então, só trabalhem a questão depois de colocar os dados em rol. Em geral, os dados, quando eles são dados dentro de tabelas, né, dentro de distribuições de frequência, que a gente ainda vai estudar isso, eles já estão em rol. Mas tomem muito cuidado com isso. Sempre usem os dados em rol. O que é dados em rol? Em ordem crescente. Beleza? Vamos em frente. E o que é uma variável? Variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. É aquilo que estamos investigando. Então, por exemplo, a minha análise é o número de filhos dentro de uma escola, dentro dos professores. Então, o número de filhos dos professores. Então, essa é a minha variável, certo? É o que eu estou estudando, é aquilo que eu estou investigando. Então, toda vez que você ouvir variável, a variável X corresponde ao número de filhos que os professores de uma escola têm. Então, variável é aquilo que nós estamos investigando, que nós estamos analisando, certo? E essas variáveis, elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. O que são variáveis quantitativas? Variáveis quantitativas são aquelas que têm um valor numérico associado a elas. Por exemplo, o número de filhos é um valor quantitativo, é um número associado àquela variável. Então, número de filhos, variável quantitativa. Agora, por exemplo, cor do cabelo. O cabelo pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser vermelho. Então, é uma variável qualitativa. A gente não tem um número associado à cor do cabelo. Então, se a nossa variável for cor do cabelo, é uma variável qualitativa. Beleza? Então, qual é a diferença aqui entre variáveis quantitativas e qualitativas? Variável quantitativa tem um número associado à variável. Por exemplo, número de hambúrgueres comidos por semana. A variável é o número de hambúrgueres que a gente comeu. O próprio nome já fala, é um número, certo? Tem um número associado a essa variável. Já uma variável qualitativa seria, por exemplo, as marcas de tênis que adolescentes preferem. Sei lá, Nike, Adidas. Isso não é um número, não tem um número associado a essa variável. Então, aí é uma variável qualitativa. As variáveis quantitativas, elas são subdivididas em duas. Nós temos variáveis quantitativas discretas e contínuas. O que são variáveis quantitativas discretas? As discretas são aquelas que apresentam apenas números inteiros. Por exemplo, número de filhos. Não tem como você ter 1,8 filhos. Né? Você só consegue ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, números inteiros. Então, uma variável quantitativa discreta são aquelas variáveis que apresentam números inteiros. Agora, variáveis que eu consigo colocar em uma faixa, certo? Tem número quebrado, uma faixa de valores, aí já são variáveis quantitativas contínuas. Por exemplo, a altura. Eu tenho, sei lá, 1,80, mas se eu pegar uma régua mais precisa, eu posso ter 1,83 ou 1,8021. Enfim, eu consigo estabelecer uma faixa de valores. Não consigo ter um número exato, não é inteiro. Certo? Então a gente tem uma variável quantitativa, por exemplo, temperatura. Hoje pode estar 25 graus, 26 graus, está um pouco quente. Mas pode ser 26,5, 26,53. Então é uma variável contínua, ou seja, não tem um número exato, não tem um número inteiro. Beleza? Então, quantitativa pode ser discreta ou contínua. Discreta
números inteiros, contínuas, números quebrados, a gente consegue colocar isso num intervalo. Já as variáveis qualitativas, elas podem ser nominais, quando as variáveis simplesmente são aquelas que dão nomes, certo? Por exemplo, uma marca de tênis, Nike, ou seja, o nome para cada variável que a gente está analisando. Então é a Nike, é a Adidas, é a Reebok, enfim. Então é a variável nominal. E as variáveis qualitativas ordinais são aquelas que apresentam uma ordem de qualificação. Por exemplo, quais são os graus de escolaridade que nós temos? Nós podemos ter ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, é uma variável qualitativa? É, porque eu não tenho um número associado ao nível de escolaridade. Porém, é uma variável que tem um grau, uma ordem de crescimento, ou seja, uma ordinalidade, certo? Então, a gente pode vir aqui do começo e ir aumentando e gradualmente, certo? Ordinalmente, aumentando aí a nossa escolaridade. Então, a escolaridade é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Então, variáveis qualitativas não têm valor numérico associado. Podem ser nominais, quando simplesmente apresentam um nome de uma variável qualitativa, por exemplo, cor do cabelo, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser azul, pode ser amarelo, enfim. Então, a variável simplesmente nominal e qualitativa ordinal. Por exemplo, um exemplo aqui, esqueci. Os cargos dentro de uma empresa, por exemplo, eu posso ter o diretor, o vice-diretor, o presidente, gerente, enfim. É uma variável qualitativa, porém apresenta uma ordem de crescimento. Beleza? Vamos aqui uma atividade, né? Então, tá aqui. A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável x, que apresenta o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte. A variável x é do tipo qualitativo nominal. Então, qual é a minha variável x? Minha variável x, olha, ele até me fala. Apresenta a distribuição de frequências relativas da variável x, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. Ou seja, o que é a variável x? O que eu estou investigando? O número de denúncias. Número de denúncias, essa variável tem um número associado a ela. Pode ser que eu tenha 0 denúncias, 1 denúncia, 2 denúncias, 3 denúncias, ou seja, é uma variável qualitativa? De forma alguma. Uma variável quantitativa. Quantitativa o quê? Discreta. Por que discreta? Porque não tem como eu ter 1,5 denúncias. Ou eu tenho uma, ou eu tenho duas, ou eu tenho 3, ou seja, números inteiros, certo? Então, número de denúncias é uma variável quantitativa. Então, questão errada aqui, beleza? Não botei o gabarito, mas está errado. Mais uma questão. Uma empresa coletou e armazenou em um banco de dados diversas informações sobre seus clientes, entre as quais estavam o valor da última fatura vencida e o pagamento ou não dessa fatura. Analisando essas informações, a empresa concluiu que 15% de seus clientes estavam inadimplentes. A empresa recolheu ainda dados como a unidade da federação e o CEP da localidade em que estão os clientes. Do conjunto de todos os clientes, uma amostra aleatória simples constituída de 2.175 indivíduos prestou também informações sobre sua renda domiciliar mensal, o que gerou o histograma apresentado. Então vamos lá, vamos ver o que ele quer. Com base nessas informações e no histograma, julgue o item a seguir. Então, 1. O CEP da localidade dos clientes e o valor da última fatura vencida são variáveis quantitativas. São variáveis quantitativas. Então, vamos analisar. O que é uma variável quantitativa? É uma variável que tem um número associado a ela. Beleza. O valor da fatura. Pode ser que seja R$2? Pode. Ó, aqui é a renda domiciliar, aqui é a frequência, enfim. Então a gente não tem que analisar aqui, a gente tem que raciocinar apenas. Então, vamos lá. Uma fatura pode ser que seja R$500, R$2.000, 5.323,10. Então, com certeza, o valor da fatura é uma variável quantitativa, certo? Tem um número associado a ela. Agora, o CEP. Pensa aí, dá pausa e pensa se o CEP ele é uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa. Então, pensa aí, dá pausa, reflita aí. A resposta é qualitativa. Apesar do CEP ser um número, certo? Ele representa apenas um nome da localidade. Aqui no Distrito Federal é muito comum. Os outros estados devem ter CEP também, mas enfim. Falando aqui no Distrito Federal, né, que é onde eu moro.
As regiões aqui são conhecidas por CEP. Por exemplo, onde eu moro aqui é o 72, 150, 240, eu acho que é isso. Então, mas poderia ter sido trocado, sei lá, por uma sigla AB232. Ou então, sei lá, essa região aqui agora é conhecida como a região A, ou como a região B. Então, é um número, mas não é um número que representa uma quantidade. É um número que representa um nome. Ela poderia ser facilmente substituída por um nome, sei lá, por A, por B, do alfabeto grego, enfim. Então, o CEP, apesar de ser um número, não se trata de uma variável quantitativa. Você tem que pegar o sentido da coisa. Não é porque é um número que ela vai ser automaticamente quantitativa. Então, perceba, o valor da fatura. Não tem como eu trocar o valor da fatura por uma letra, tipo letra A. Tem como, né? Agora, o CEP eu consigo. O CEP da localidade eu consigo trocar por letras do alfabeto. Eles colocam números porque você consegue ter uma infinidade de combinações para cada lugar, para cada região. Beleza? Mas, de qualquer forma, questão errada. O CEP não é uma variável quantitativa. Beleza? Excelente. Mais uma. A qualificação dos professores é de grande importância para a qualidade da formação dos estudantes. Considerando que a figura acima representa a distribuição do número de professores em uma faculdade, segundo a formação acadêmica, julgue o item. A variável curso é qualitativa nominal. Então, vamos ver aqui o curso. Curso, eu tenho um curso de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Isso, com certeza, é uma variável qualitativa, não tem um número associado ao curso, certo? É um nome. Então, é uma variável qualitativa. Agora, é uma variável nominal? De forma alguma, né? Eu tenho uma ordem de crescimento aqui. A graduação é quando a gente forma na faculdade, saímos, somos graduados. A gente faz uma especialização, depois faz um mestrado, depois faz um doutorado. Ou seja, tem um crescimento, tem uma ordem, tem uma ordinalidade dentro dessa variável aqui. Então, a variável é qualitativa nominal? De forma alguma, né? Qualitativa ordinal. Beleza? Então, essa primeira aula foi bem introdutória. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí o que eu me propus a trazer. E deixem seu like, sigam o canal, sigam lá no Instagram, tanto o meu quanto o do curso. E vamos continuar estudando aí os conteúdos de estatística, matemática, física e tirando dúvidas, fazendo exercícios. Mandem perguntas lá no Instagram, vou estar respondendo, beleza? Divulgue aí com seus amigos e até a próxima aula.